Então, seja bem-vindo ao Desejo Imediato desta semana. Olha, como sabe, o Desejo Imediato nas últimas semanas era feito à distância, via streaming. Hoje está aqui, em carne e osso, Maria do Céu Santo, recuperadíssima da Covid, António Albuquerque, cirurgião, já vamos falar sobre isso, que ainda não teve Covid. Mas está vacinado. Exatamente, está vacinado. E eu também já tive Covid. Portanto, o que é que nós vamos tentar tratar no programa de hoje? Um assunto diferente. Como sabe, temos tido alguma preocupação com a questão da forma física, do que nós comemos, da obesidade, do tamanho da barriga. Ora, este senhor que aqui está, embora seja cirurgião geral, a verdade é que tem que se dedicar nos últimos anos precisamente a estas questões da obesidade. E, portanto, é sobre isto que vamos fazer hoje. Vamos falar hoje. Mas já agora vou perguntar a Maria do Céu Santo, porque aquela que é a pessoa que alterna com a doutora Alexandra Nunes, que é psicóloga clínica, porque é que escolheu este tema? Maria do Céu. Eu escolhi este tema porque temos andado a falar muito em nutrição. E mais no sentido da imagem e mais no sentido não de uma obesidade mórbida, mas de uns quilinhos a mais. E de facto na clínica nós verificamos muitas vezes que não é só aquele aumento de 2, 3 ou 4 quilos que se verificou principalmente mais acentuado nesta fase da pandemia, não é? Porque muitas das pessoas, devidas também ao stress, tinham aquela chamada fome emocional e estavam sempre a ir ao frigorífico e a petiscar alguma coisinha. Mas, e além disso, mas também na clínica verifico muitas vezes que nesta fase, e agora começou o sol a aparecer e que têm a esperança de podermos ir à praia, preocupadas com o quilinho a mais. Muitas até põem a hipótese de parar a pílula, será que a pílula me está a aumentar de peso? Será que é melhor não fazer a pílula e ter menos 1 quilito e menos celulite? Mas é importante saber que nem tudo é só alimentar, nem tudo é falta de exercício físico, e verificamos que há um componente genético e dessas pessoas eu tenho mais pena porque têm de fazer um esforço maior para se manterem mais magros e não aumentar tantos quilitos. Por exemplo, se os dois pais, o pai e a mãe, forem os dois obesos, a probabilidade de vir ser obeso é muito maior do que só for o pai ou a mãe. Além disso, também temos de fazer um diagnóstico muitas vezes endocrinológico, ver como é que está a tiroide, a sopa renal. Há algumas patologias, algumas doenças de base que levam também ao aumento de peso. Mas em relação ao peso, que nós classificamos avaliamos por uma classificação em 3 classes e por isso chega-se mesmo à obesidade mórbida. E nessa é difícil. E aqui o Dr. António Albuquerque tem feito alguns milagres e visto algumas pessoas muito felizes depois disso. Por isso é que eu achei que era altamente oportuno não falarmos só da nutrição, porque para algumas pessoas é frustrante, mas também dar-nos as outras alternativas terapêuticas para isso. Bom, e é por isso que vamos falar com o António Albuquerque. António é cirurgião, não é? Sim. E tem-se dedicado nos últimos anos a esta questão da obesidade. Nós estamos com um problema de obesidade genética ou isto que vamos tendo neste momento são episódios isolados? Não, posso ficar aqui? Claro. Pronto, efetivamente nós temos que perceber uma coisa, estamos a falar de uma doença, a obesidade é uma doença, e é uma doença que, para além daquilo que a doutora Maria do Céu Santos já falou, relacionado com algum componente genético, estamos a falar de uma doença que tem muito a ver com uma alteração não só do estilo de vida nos últimos 40 anos, como também do ponto... que comemos, exatamente, exatamente, e do ponto de vista da oferta alimentar. Sim. Se nós recuarmos um bocadinho em 1970, em 1980, não tínhamos a prevalência de pessoas com obesidade como temos hoje. E, obviamente, o estilo de vida, um estilo de vida mais sedentário, em que as pessoas se movimentam menos, há maior comodidade, há mais escadas rolantes nos vários prédios, deslocamos mais de carro até para uma curta distância, pegamos o carro para ir em vez de irmos a pé, além de que, a par de tudo isto, também mas que acima de tudo isto são medidas de conforto, mas também temos a questão da oferta alimentar. E, infelizmente, a indústria alimentar tem um conjunto de componentes muito atrativos até do ponto de vista de marketing e energético. Nós olhamos para as coisas e isto realmente dá-nos muitas calorias, mas o valor nutricional muitas vezes é baixo. Portanto,
tudo isto, estes ingredientes, a par de um componente genético, que nós, geneticamente, há muitos anos, desde o homem primitivo, estamos programados para armazenar energia, em caso de necessidade. Esta programação genética, quando estamos num ambiente de abundância, fez com que nos últimos 30, 40 anos a obesidade tenha sido agora a chamada epidemia do século XXI. António, isto significa que o que o António faz já é a última instância, ou seja, quando já não há nada para fazer. O que é que quem já tem esta obesidade, mesmo sem ser mórbida, o que é que pode fazer? Quais são as técnicas cirúrgicas que normalmente utiliza? Muito bem, eu gostava de começar por dizer o seguinte: nós temos aqui que pensar que, a par de temos que prevenir a obesidade, não podemos negar o tratamento àquelas pessoas que já sofrem desta doença, que ainda para mais é uma doença que arrasta consigo outras doenças, faz com que um conjunto de doenças sejam mais frequentes, desde a diabetes mellitus tipo 2, à hipertensão arterial, ao colesterol elevado, aos problemas articulares, aos problemas respiratórios. Não nos esquecer que as pessoas com obesidade têm também um maior risco de doença cardiovascular, um maior risco de ter um infarto do miocárdio, de ter um AVC e até determinados tipos de cancro. Bom, e agora com o Covid provou-se que as pessoas com maior problemas de peso eram as pessoas mais afetadas. Efetivamente, não só pela questão de terem um maior risco de vir a parar a uma unidade de cuidados intensivos e com tudo aquilo que era difícil tratar um doente com obesidade, com 140 kg, ter que o mobilizar de barriga para baixo, como víamos nas unidades de cuidados intensivos, a par das dificuldades destes doentes irem fazer um exame de diagnóstico como um TAC, em que muitas vezes não cabiam nos aparelhos de TAC. Portanto, todas essas dificuldades que não só fizeram também com que esta doença, a Covid, fosse também mais mortífera, passa a expressão, a mortalidade é maior nas pessoas com obesidade. Portanto, obesidade-doença associada a um conjunto de doenças e obesidade, só pegando aqui um bocadinho naquilo que a Maria do Céu falou, que é a questão de classificação. Porque isto também importa do ponto de vista do tratamento. Nós classificamos a obesidade através do índice de massa corporal e este índice de massa corporal é calculado de uma forma matemática simples, que é dividir o peso pela altura ao quadrado. Pronto. E daí resulta que nós dizemos que temos o peso ideal quando este valor é até 25 kg por metro quadrado, quando este valor é entre 25 e 30 já dizemos que as pessoas têm excesso de peso ou sobrepeso, como se diz no Brasil, e acima de 30 temos a doença a obesidade. Mas dentro da doença a obesidade ainda temos vários graus ou classes, se assim quisermos. Okay. Entre 30 a 35 a chamada obesidade grau 1 ou classe 1, ou obesidade ligeira, entre 35 a 40 a obesidade de classe 2 e acima de 40 a chamada obesidade de classe 3 ou obesidade mórbida. Mas ainda há mais. Ainda há pessoas que têm acima de 50 kg por índice por quilograma, por metro quadrado, peço desculpa, e que chamamos doentes com super obesidade, e acima de 60 com mega obesidade. Estamos a falar de pessoas com 200 kg, 250 kg, são situações realmente muito graves. O que é importante as pessoas perceberem é, isto não tem nenhum interesse para chamar nomes às pessoas, passa a expressão, porque já basta o estigma Sim. que está associado à obesidade e que as pessoas sofrem. É a mesma questão médica. Não queremos nunca chamar, és um super obeso ou és uma obesa mórbida, não. Queremos é que as pessoas percebam que quanto mais elevado é o grau de obesidade, maior é o risco de todas as outras doenças. Sim, já agora, para quem nos está a ver e que tem dúvida neste momento e que tem este problema, ou então conhece alguém que tem este problema, e infelizmente são cada vez mais, se lhe disserem assim, quais são as técnicas disponíveis para tratar este problema hoje, o que é que as pessoas dizem? É banda gástrica, é reduzir o estômago, é o quê? Muito bem. É assim, perceber que quem tem indicação para cirurgia são pessoas que realmente já têm um grau de obesidade mais grave. Estamos a falar das pessoas ou com uma obesidade mórbida, chamada obesidade classe 3, acima dos tais 40 kg por metro quadrado de índice de massa corporal, ou as pessoas que tenham já 35 de índice de massa corporal e alguma doença associada à obesidade, a diabetes, a hipertensão arterial, etc. Recentemente, há cerca de 2, 3 anos, modificámos um bocadinho aqui as indicações e também para aquelas pessoas que já são diabéticas, cuja a diabetes é de difícil controle com a medicação, ou seja, que já fazem insulina em doses muito elevadas. Que não se controlam e que têm uma obesidade ligeira, a tal obesidade entre os 30 e 35 de massa corporal, também aqui a cirurgia é muito importante. E é aí que cirurgias é que estamos a falar? Nós estamos a falar essencialmente de cirurgias que têm dois componentes pela forma como funcionam, para que as pessoas percebam. Um dos componentes que é comum a todas elas é a redução do tamanho do estômago.
ok? A cirurgia As que... pessoas têm tendência a comer menos. Exatamente. Ou seja, uma das cirurgias que é neste momento a cirurgia mais realizada a nível mundial, que na minha opinião não é necessariamente a melhor cirurgia, mas é uma cirurgia que reduz só o tamanho do estômago. Corta o estômago de uma forma vertical, transforma o estômago apenas num tubo, numa manga em inglês quer dizer sleeve, e portanto o sleeve ou gastrectomia vertical, que no fundo corresponde a cortar o estômago verticalmente, transformando-o numa manga, é uma da cirurgia muito popular e que assenta essencialmente na redução do tamanho do estômago, tirando do corpo da pessoa a outra parte do estômago maior, que sai do corpo da pessoa, nunca mais pode voltar a entrar dentro do corpo da pessoa, e isto é importante só por uma nuance, é que às vezes as pessoas dizem, eu não quero fazer um bypass porque isso é muito radical. Se é a cirurgia que é radical, é o sleeve, porque aquela parte do estômago que é cortada sai do corpo da pessoa e nunca mais, não há transplante de estômago, não vamos pôr esse estômago que saiu outra vez no corpo da pessoa. Portanto, a pessoa vai ficar com um estômago com a forma de uma manga, muito mais pequeno, onde obviamente não cabe tanta quantidade de comida. Há aqui depois outros mecanismos envolvidos do ponto de vista hormonal, mas essencialmente o mecanismo que está na base desta cirurgia é, se eu tenho um estômago mais pequeno, não consigo comer tanto. E é mais frequente. E é aquela que no mundo inteiro neste momento mais se faz, por uma questão de facilidade de execução técnica e mais acessível a um conjunto de cirurgiões bariátricos, cirurgiões de obesidade, se quisermos, que alguns deles estão no início da sua experiência e, portanto, não tem aqui outro conjunto de dificuldades técnicas que se põem com outras cirurgias mais complexas. A outra cirurgia que é das mais frequentes para tratar a obesidade e que se chama bypass gástrico, consiste em quê? Também consiste em cortar o estômago, mas não vamos tirar nada, vamos dividir o estômago em duas partes, a parte que fica em continuidade com o esófago, portanto o tubo que vai da boca até ao estômago, e então os alimentos vão entrar numa pequena parte do estômago que nós separamos da outra parte maior. E a essa parte mais pequena do estômago vamos ligar o intestino delgado uns metros lá mais para a frente, o que significa que vai haver todo um trajeto de estômago e de intestino delgado que vai ser desviado do circuito dos alimentos. Os alimentos não vão passar por lá. Portanto, aqui temos, se quisermos, de uma forma simplista, dois mecanismos envolvidos. Um deles é a restrição. Também não cabe tanta quantidade de comida naquela bolsinha de estômago que nós criamos, e por outro lado a má absorção ou menor absorção, uma vez que os alimentos, que todos eles têm aqueles chamados macronutrientes, as gorduras, as proteínas, os açúcares, muitas das gorduras e dos açúcares que estão nos alimentos, não passando pelo intestino delgado numa grande parte, não vão ser tão absorvidos e a pessoa vai perder peso por estes dois mecanismos. Uma das coisas que as pessoas me perguntam e às vezes comentam é: mas está bem, mas olha, houve uma pessoa que, aliás, quando eu anunciei que nós íamos fazer este programa esta semana, dizia assim: mas eu tenho uma colega que fez isso e entretanto já está outra vez obeso. Ou seja, a pergunta é: o que é que aconteceu? O estômago, esse pedaço de estômago voltou a alargar? Isso acontece? Pode acontecer. Um dos aspectos que eu queria chamar a atenção e que é muito importante e que as pessoas fixem isto é que, como eu costumo dizer, a cirurgia não é a cura da obesidade. É o melhor tratamento em termos de eficácia. A cura pode estar aqui. Também, mas é importante perceber-se que um tratamento cirúrgico, e não só, mas um tratamento cirúrgico obriga a um seguimento multidisciplinar. Tem que haver toda uma equipa que não só avalia o doente antes de ser operado, como também tem que o seguir depois de ser operado. E esta equipa tem que ter por base sempre um endocrinologista, um nutricionista, um psicólogo, para além do cirurgião. Porquê? Porque só mantendo este acompanhamento multidisciplinar é que, mesmo eu tendo feito uma cirurgia de obesidade há 2 anos, estando convencido que estou a fazer tudo certinho, se eu for à consulta do nutricionista, passado 2 anos, não é só passado 2 anos, mas durante o segundo ano vou 1 vez ou 2 vezes por ano ao nutricionista, e ele pergunta-me: então diga lá, o que é que está a comer de manhã ao pequeno almoço? Estou a fazer isto assim. Olha, não faça isto. Não. Que é o tal acompanhamento. Não faça isto, faça aquilo. Exatamente. Porquê? Porque senão a pessoa até pode pensar: eu já cheguei, eu tinha 140, já estou agora nos 70, mas agora já tenho 79. O que é que se está a passar? Ora, só indo à consulta do nutricionista, do endocrinologista fazendo análises, do psicólogo, pode haver por base algum problema que leve com que a pessoa, por uma questão profissional, qualquer coisa familiar, amorosa, que possa fazer com que eu tinha 70, já tenho 79, será que eu vou chegar outra vez aos 140?
este acompanhamento multidisciplinar é fundamental para que o tratamento cirúrgico tenha sucesso. Maria do Céu. A Maria do Céu encontra muitas vezes no seu consultório pessoas em quem isto depois tem uma influência a nível da parte sexual. Por isso é que também trouxemos este tema hoje. Precisamente. Mas aqui há e muitos divorcios, porque a obesidade leva muitas vezes à apneia do sono. E depois o aparelhinho que as pessoas utilizam para a apneia do sono, para aquelas paragens intermitentes da respiração, faz um bocadinho de barulho. E então têm de separar a cama, começam por aí e muitas vezes depois da cirurgia voltam a unir a cama, não é? Claro que isto tem um impacto grande na autoestima da pessoa, embora aqueles têm sempre um bocadinho de peso a mais desde pequeninos, embora o Instituto de Ricardo Jorge em 2020 fez um estudo onde mostrou que 62% da nossa população portuguesa é obesa ou pré-obesa, não é? Mas os que fazem dietas radicais e assim, deixam de ter bom feitio e às vezes ficam um bocadinho mal-humorados. Por isso também é preciso ter um bocadinho de prazer comer e não viver só obcecado pelas graminhas, não é? Por isso é que a cirurgia muitas vezes resolve alguns destes problemas. Claro que a autoestima também está alterada e a própria sexualidade muitas vezes destas pessoas também está, porque além disso tudo, como o António Albuquerque disse, tem várias coisas, não é? A dislipidemia, a diabetes, há alterações e depois terapêuticas que vão interferir também com a própria sexualidade. Muitas das pessoas também tomam antidepressivos, os próprios anovulatórios. Mas há aqui uma pergunta que eu gostava de fazer que é frequente. Depois de fazerem cirurgia bariátrica, o que é que as pessoas muitas vezes perguntam? Doutor, eu posso continuar a tomar a pílula oral? A absorção não está alterada? Será que eu devo fazer outro método? Eu vou pedir aqui ao António para responder. Essa pergunta é ótima, precisamente por este motivo que falámos da diferença entre estas duas técnicas. Enquanto que no sleeve não existe de facto a alteração da absorção, no bypass existe. E antes de responder aqui à pergunta da Maria do Céu, relacionada com a absorção dos fármacos, é importante também perceber que aquele desvio... Atenção que estamos com 3 minutos. Ok, muito rápido. Aquele desvio que fazemos do intestino faz com que também não sejam absorvidas algumas vitaminas que as pessoas depois têm que fazer para o resto da vida. Compensar. Esse